Chega mais, concurseiro do meu Brasil, para mais uma aula de português básico TJ Pará 2019 aqui no canal Concurseiro da NASA. E você que não é inscrito, participe já desse canal maravilhoso e acompanhe as nossas aulas de português para concursos. Vamos lá, pessoal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pessoal, na aula passada, fizemos um estudo da análise sintática e morfológica, levando em consideração as classes de palavras. Entendemos a importância de cada uma delas para a sua preparação para concurso. Você precisa conhecer as classes de palavras, dominar, conseguir identificar cada uma delas em uma oração. Aprendemos também o que são verbos. Compreendemos que verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno. Para que eu possa ter uma oração, eu preciso ter verbo. Toda oração sem verbo não é oração, é uma frase. Toda frase que possui verbo é uma oração. As orações podem ser período simples e período composto. Nós vimos na aula passada. Orações que possuem apenas um verbo são classificadas por período simples. Orações que possuem dois verbos, período composto. Fica aqui uma dica. Locuções verbais são consideradas pela gramática tradicional como um verbo. Ou seja, uma frase que possui uma locução verbal, um verbo auxiliar mais um principal. Este, por sua vez, será considerado apenas um verbo, portanto, essa oração será um período simples. E hoje, vamos estudar os tempos e modos verbais. Essa é a primeira parte da aula, em que nós vamos abordar o tema tempos e modos verbais. Então, vamos em frente. Primeiramente, nós sabemos que as ações do verbo podem ocorrer seguindo a respectiva linha temporal. Ou seja, as ações que ocorrem, que o verbo pode executar ao longo do tempo, elas vão acontecer ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Ou seja, o verbo, ele atua no tempo. Essa atuação, essa ação, ela pode estar em uma destas linhas temporais, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, a gramática básica, ela organiza essa ideia no que chamamos de tempos verbais. E o que seriam os tempos verbais? Os tempos verbais, eles indicam exatamente o momento em que ocorre a ação do verbo. Essa ação pode estar no passado. Quando ela estiver no passado, nós chamamos ela de pretérito. Ok? É uma ação que ocorreu antes do momento da fala. Quando ela estiver no presente, né, ela pode ocorrer no momento da fala, a ação. Ou ela também pode estar no futuro, ocorrendo depois do momento da fala. Os tempos verbais podem ser simples ou compostos e se encontram inseridos nos modos verbais. Quais são esses modos verbais? A forma como o verbo se apresenta. O modo verbal é exatamente isso. O verbo ele pode se apresentar no modo indicativo, indicando a ideia de certeza, no modo subjuntivo, indicando a ideia de dúvida, possibilidade, ou mesmo no modo imperativo, indicando ou dando ideia de ordem. Então, em resumo, as ações do verbo podem ocorrer no passado, no presente e no futuro. Estes, por sua vez, são melhor classificados por tempos verbais. Esses tempos verbais ocorrem no passado, no presente e no futuro. E estes tempos verbais, eles
se encontram inseridos em algumas formas ou modos verbais. Nós vimos que são modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. A seguir, vamos compreender melhor os tempos verbais no modo indicativo. Vamos lá. Então, aqui nós temos o primeiro tempo verbal no modo indicativo. Esse é o modo que nós vamos analisar. Nós temos o modo indicativo e o tempo verbal que nós classificamos por presente do indicativo. Então veja bem, quando a oração ela inicia desta forma, eu ouço música. Observe, o verbo da oração é o verbo ouvir. Ouço é o verbo ouvir. E essa ação está acontecendo em que tempo verbal? Ela está acontecendo no presente. E aqui, o contexto da oração consegue indicar para mim que é uma certeza, de fato está acontecendo essa ação no presente. Então, observe, o verbo dá a ideia de tempo presente, ok? O verbo ouço, ouvir, dá a ideia de presente. E essa ação de ouvir a música, ela de fato está acontecendo. Então, eu tenho aqui o tempo presente do indicativo. E o indicativo seria o quê? O modo. Ou seja, o verbo ele dá a ideia de certeza de algo que está de fato ocorrendo. Então vamos lá, vamos analisar o outro tempo verbal. Pretérito. No slide anterior nós vimos que pretérito que indica passado. Ok? E aqui, ó, vamos analisar a oração a seguir. Eu ouvi a música. Olha só. Se nós analisarmos a frase e o seu contexto, aqui está mostrando que essa ação, ela aparentemente ela foi interrompida. Ela foi cancelada por algum motivo. Não sabemos qual foi o motivo. Então nós podemos classificar esse verbo como um verbo, né, no seu respectivo tempo, que é o pretérito passado. E essa ação, ela foi imperfeita, ela não foi concluída. Essa atividade foi cessada por algum motivo. Então vamos analisar o outro tempo verbal. Eu ouvi música. Olha só. Agora, há uma diferença aqui. Apesar de esse verbo indicar a ideia de tempo passado no pretérito, esse verbo denota para a gente que a ação foi concluída. Se a ação foi concluída, logo, esse tempo, esse modo verbal, é o tempo passado perfeito. A ação foi concluída. E isso é um fato. Ok? Então, a ação foi concluída. Ok. Agora vamos analisar o outro tempo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Olha só. Aqui nós temos o verbo com a terminação RA. Olha aqui a terminação, ó. RA. Fica a dica, tá bom? Toda vez que você vir um verbo com a terminação RA, você vai entender que este verbo está no modo mais que perfeito. Essa atividade foi concluída totalmente. Agora o futuro do presente do indicativo. Olha só, esse é o tempo verbal, futuro do presente do indicativo. Eu ouvirei música. Eu ouvirei música está no futuro. E olha só, também pelo contexto da oração, nós percebemos que esta frase está sendo pronunciada, ela se encontra no presente, ela se situa no presente. Eu ouvirei música. Estou falando agora a ação que eu ainda vou praticar. Então, essa ação que eu vou praticar, ela, apesar de estar no futuro, mas ela está sendo
referendada, está sendo dita no presente. Ou seja, o resultado dessa ação eu vou colher no futuro, mas eu já estou praticando ela, já estou dizendo que vou praticar agora no presente. Agora vamos ver o último tempo verbal, futuro do pretérito do indicativo. Olha só, futuro, eu ouviria música. Olha o verbo, ouviria. Ouviria, ele dá a ideia, não é, de futuro. Mas, ao mesmo tempo, o contexto da frase demonstra que foi dita esta frase, ou seja, essa ação iria acontecer em algum lugar do pretérito, do passado. Então, eu ouviria música. Ouviria é um verbo que está referindo-se ao futuro, obviamente, mas se eu analisar todo o contexto da oração, eu ouviria música em algum lugar do passado, não é? Ele iria ouvir essa música, não é? Então nós temos aí um futuro do pretérito do indicativo, ou seja, dá a ideia, a palavra em si dá a ideia de futuro, mas esta palavra no seu respectivo contexto, ela também faz uma ligação ao passado, uma referência ao pretérito. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, uma aula sobre tempo verbal no modo indicativo. E nós vamos para a segunda parte, na nossa próxima aula, para estudarmos o outro modo do verbo, que é o modo subjuntivo. Não perca as nossas aulas, acompanhe-nos no canal. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, seu gostei, faça seus comentários. E também, se você não gostou, também faça seus comentários, suas críticas construtivas serão bem-vindas aqui no nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!